Regulação de IA, Caminhos para a Realidade Brasileira. É um painel que reúne representantes da indústria, da academia, do setor de IA, ou seja, quem está fazendo esse tipo de tecnologia funcionar, e eles vão debater os principais desafios e convergências da governança da inteligência artificial. Serão várias as discussões, como, por exemplo, o papel das redes de pesquisa e inovação, como a RNP, a construção de um ecossistema nacional de IA seguro, colaborativo e competitivo. Então, o esquema eu chamo os moderadores, a gente aplaude, depois eles chamam os convidados deles já no sistema de áudio fechado. Então, vamos receber para esse painel de regulação de IA o moderador Lucas Baltazar. Vem para cá, Lucas. Bom, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Não sei se conseguem me ouvir. Estão me ouvindo? Tudo bem? Bom, vamos iniciar então o nosso painel Regulação de IA, Caminhos para a Realidade Brasileira. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de novamente agradecer o espaço cedido pelo Fórum RNP, estar trazendo essa discussão. Temos dois convidados. Uma das convidadas, infelizmente, não pôde estar conosco aqui presente. Eu vou começar passando um pouco sobre ela, de quem seria. Seria a professora Laura Schertel Ferreira Mendes, que é uma das juristas que tem atuado, né, no debate legislativo com relação à discussão do projeto de lei 2338. Mas passando para os nossos convidados que estão aqui hoje, gostaria de chamar ao palco o Luiz Moncal, por favor. Luiz Moncal é gerente de políticas públicas no Google. E dando continuidade aqui com os nossos convidados de hoje, nossos palestrantes, eu gostaria de chamar ao palco o Luiz Fernando Prado. O Luiz é um dos conselheiros da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Estará aqui também na discussão. Bom, pessoal, sem mais delongas, e agora já adentrando, né, na discussão do nosso painel, com os nossos painelistas, eu tenho uma pergunta inicial que eu gostaria de trazer, Luiz, para a gente começar. Luiz Prado, né, que agora que eu percebi que nós temos realmente dois Luizes aqui no nosso painel, mas com relação a essas discussões de ecossistema, né, então, como, na sua visão, né, e também na visão de Abre, por favor, se apresente um pouco mais para todos também, antes de começar a fala, mas como o ecossistema nacional de IA tem enxergado esse atual momento regulatório nosso, pensando nessa discussão de caminhos para a realidade brasileira? E quais seriam as oportunidades e as preocupações reais de quem desenvolve IA no Brasil hoje? Obrigado, Lucas, pela pergunta. É um prazer estar aqui nesse painel hoje. Obrigado a todos e todas que estão aqui com a gente, presentes aqui nessa discussão. Bom, como o Lucas me introduziu, eu sou o Luiz, eu sou conselheiro na Associação Brasileira de Inteligência Artificial, sou conselheiro nessa frente de regulação e discussões jurídicas envolvendo inteligência artificial. Lá eu também sou líder do Comitê de IA responsável, né? Então a gente discute bastante não só a regulação, mas também boas práticas, o que as organizações já podem fazer nesse aparente limbo de regulação. Talvez não seja tão limbo assim, acho que é um dos pontos que a gente vai discutir aqui no painel hoje, né? E também sou sócio do Prado Vidigal Advogados, né, que é um escritório focado em direito digital, especialmente em questões de governança de IA, né? A gente tem ajudado aí, encabeçado algumas discussões que estão por trás também da regulação de IA e em como as empresas estão se organizando, sejam empresas públicas, empresas privadas, para lidar com esse novo fenômeno tecnológico que, claro, impõe novos desafios de compliance, de governança interna nas organizações, independentemente do setor, né? A gente tem aqui, obviamente, no painel uma empresa de tecnologia, mas a discussão é muito mais ampla do que simplesmente empresa de tecnologia. Que bom que temos uma empresa de tecnologia aqui para nos brindar com conhecimento tão necessário e tão importante aqui nesses tempos de governança de IA. Entrando na tua pergunta, Lucas, eu acho que o desafio é muito claro responder, fácil responder, difícil solucionar, né? O desafio de regulação de IA que a gente e o mundo inteiro está vivendo agora é regular sem travar a inovação, né? É romântico falar, é frase de efeito fácil de falar em painel, o difícil de fato é implementar o como, né? Como que a gente regula sem travar a inovação, o que de fato precisa ser regulado, né? Acho que esse é o momento chave que a gente está atravessando no Brasil. E para falar em uma oportunidade, né, que o tema nos dá e o momento do Brasil nos dá, é aprender como outros países têm feito, né? Então a gente
talvez 3, 4 anos atrás, falava muito em corrida para regular IA, vamos liderar essa corrida. E talvez a gente, enquanto sociedade brasileira, tenha visto que liderar corridas regulatórias não necessariamente é bom, né? Às vezes é bom a gente aprender com os vizinhos, aprender com outras jurisdições, ver os impactos, ver os caminhos e eventuais até arrependimentos e mudanças de rota que eles estão tomando também no tema de regulação de IA, mas claro, sem prejuízo de agir pontualmente quando há uma necessidade clara de assim o fazer, né? Então a gente já tem hoje agências reguladoras, a gente teve até um painel hoje pela manhã com a diretora da Agência Nacional de Proteção de Dados, a diretora Miriam, é uma agência super já atuante para temas de IA. A gente tem um legislativo também regulando IA, de certa forma, né? Atualizando, por exemplo, o Código Penal, isso aconteceu ano passado, para introduzir casos de aumento de pena em certos delitos cometidos com tecnologias em geral, não só IA, né? Mas claro que a IA, de alguma forma, para alguns contextos, em alguns cenários sociais de cometimento de crime, ela acaba democratizando o cometimento de crime, o que é muito ruim, né? Então, acho que a gente já tem dado algumas respostas enquanto sociedade, enquanto direito, para o assunto regulação de IA. Claro que o que muito se discute aqui é uma lei geral de IA, né? Acho que é o que está na pauta do ano de discussão do Congresso, é um tema que vira e mexe aparece como prioritário na agenda do Congresso Nacional também, e esse é um tema que obviamente a gente vai, e todos os países, todas as jurisdições estão enfrentando agora, né? Ter ou não uma lei geral de IA, como ter, o que de fato é lacuna jurídica e regulatória que precisa estar no marco legal de IA, numa lei específica, o que já pode ser endereçado via LGPD, via Marco Civil, via Código de Defesa do Consumidor, via legislação trabalhista, né? Acho que é um mito falar que a IA não é regulada, né? Acho que a primeira mensagem que eu queria passar aqui nessa fala introdutória é essa, né? A IA é bastante regulada, né? Eu estava até conversando com alguns colegas, né, esses dias que falaram, nossa, olha que exemplo de autorregulação, né? A empresa tal decidiu não soltar o modelo dela porque ela concluiu que o modelo tem muito risco e tal. Isso é um exemplo de autorregulação. Não, é de regulação também, né? Nenhuma empresa minimamente responsável e com preocupações jurídicas vai soltar no mercado um modelo que potencialmente colapsa a sociedade, né? Então, isso mostra que o direito, de certa forma, e não só o direito, né? A própria sociedade, a gente tem também o risco, não só jurídico, quando a gente está falando de IA, a gente tem o risco econômico, financeiro, a gente tem o risco reputacional, a gente tem o risco de continuidade de negócios. Então, de alguma forma, a IA já é regulada, não talvez por uma lei geral de IA no Brasil, mas por várias outras leis e questões que a gente vai discutir aqui durante esse painel. E a posição nossa enquanto Abra, né, só para dar um contexto, né, a Abra é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, e a Abra reúne entre seus associados e pessoas que fazem parte do ecossistema Abra, basicamente pequenos empreendedores do Brasil, né? A gente tem empresas de diferentes portes, mas a maioria dos representantes da Abra são empresas pequenas, às vezes até o empreendedor individual, aquela pessoa que teve uma ideia, uma solução de IA e se junta à Abra para tentar entender o ecossistema, ver como vai prosperar, fazer networking, entender como que funciona o ecossistema de IA no Brasil, né? E a gente tem por volta de 300, 400 pessoas engajadas nesse ecossistema hoje de IA no Brasil, focado, óbvio, nos pequenos empreendedores, como eu adiantei. E para esse público, né, tem algumas questões, alguns desafios aqui que surgem quando a gente está falando de regulação de IA, né? O primeiro é entender, e esse é meu papel lá na Abra, né, que regulação não necessariamente é ruim, né? Porque o empreendedor brasileiro, especialmente a pessoa que não está familiarizada tanto com o debate regulatório, o primeiro reflexo que ele tem quando ele vai falar em regulação é não quero isso, né? Isso aqui é ruim, isso aqui vai parar meu negócio, isso aqui vai me trazer burocracia e etc. E no campo da IA, a regulação, na verdade, em todo o campo da regulação digital, a regulação ela é neutra, ela não é nem ruim nem boa, depende do texto, né? O texto pode ser bom para tecnologia, para inovação, ou o texto pode não ser bom para tecnologia e para inovação. O texto pode, inclusive, assegurar condições benéficas para a inovação, para o desenvolvimento do ecossistema local e etc. E esse é um pouco da oportunidade que a Abra enxerga na regulação de IA. Fazer com que o Brasil desenvolva, entenda seu ecossistema, né? Entenda o papel que o Brasil ocupa no campo de IA, que é um papel bastante específico, né? A gente, talvez o Moncal tenha números aqui para compartilhar com a gente, ou até uma visão complementar à minha, mas fato é que o Brasil é um dos maiores mercados consumidores de modelos de IA, né? Então, a gente, de fato, inova muito com IA a partir de grandes modelos, né? Talvez pré-constituídos, mas que em nada inviabilizam a gente ter um ecossistema fértil de IA que roda em cima de grandes modelos. Isso nos traz aqui oportunidades e desafios típicos desse ecossistema, né? Também discute muito agora, e acho que são vários painéis desse evento que tocam nessa pauta de infraestrutura digital, né? O Brasil tem um potencial interessante a ser desenvolvido em relação à questão da infraestrutura digital. E olhando um pouco mais de maneira focada no debate da regulação, né? Alguns pontos aqui que eu até separei para a gente discutir, talvez nesse painel, que trazem um pouco de dor para o empreendedor, né? O primeiro deles é o conceito de explicabilidade, né? Quando eu tento explicar para os empreendedores lá na Abra
e a gente está indo numa linha regulatória de exigir explicabilidade, o que eu mais ouço da comunidade técnica é isso é um grande desafio, porque quanto mais os modelos evoluem, quanto mais a inteligência artificial evolui, menos explicável ela vai ser. É um trade-off natural da tecnologia que o jurista tem que começar a entender e ver como que ele lida com esse desafio. Não é uma questão de má vontade da empresa, não quer fornecer dados, não quer fornecer explicação, não. O fato é que quanto mais útil e avançado o modelo vai ficar, a inteligência artificial vai ficar, provavelmente menos explicável ele vai ficar. Claro que tem muitas empresas, como o próprio Google, que se esforçam em ter metodologias para ter padrões de explicabilidade no mercado e etc. Mas assim, algum limite de explicabilidade a gente vai ter que aceitar, porque senão a gente volta e coda como antes, né? Que era aquela coisa muito mais estática em que eu tenho a linha 3 do código falando vai abrir uma janela. Então eu sei porque a janela abriu, porque na linha 3 do código falava que se o usuário clicasse aqui ia abrir uma janela. Então a gente mudou o jeito que a gente desenvolve tecnologia a partir da IA, e esse jeito de fato é menos explicável, né? Inclusive tem uma teoria de por que o nome inteligência artificial, tem várias explicações filosóficas, histórias científicas e técnicas de por que a gente chama inteligência artificial de inteligência artificial. Mas uma das explicações que eu mais gosto é porque, de fato, a gente está lidando com uma tecnologia que tenta reproduzir a forma como o humano pensa, como o humano raciocina, né? Nunca vai ser igual, nunca vai ser exatamente melhor ou pior, mas tenta reproduzir, tenta nos dar a sensação de que a gente está falando de fato com uma inteligência, né? E assim como o nosso aprendizado humano, e com as nossas decisões humanas, 90% delas não são totalmente explicáveis, né? Por que eu tô aqui hoje? Porque alguém me chamou. Agora, por que eu decidi aceitar exatamente? Não sei. Na hora me pareceu que era uma oportunidade interessante de estar aqui. Mas a gente não consegue, talvez, chegar no nível de detalhe de explicação de por que eu tomei essa decisão. E a gente convive em sociedade aceitando esses limites da explicabilidade das decisões que a gente vê sendo tomadas e que nos afetam no dia a dia, né? Então, esse trade-off ele já existe nas relações humanas e talvez na tecnologia isso ficou ainda mais latente agora com o desenvolvimento da inteligência artificial e a popularização dos modelos que a gente usa hoje. Outro ponto, né, que causa um pouco de frio na espinha com a comunidade técnica, pelo menos dos empreendedores que a gente conversa lá na Abra, a questão de intervenção ou supervisão humana, né? Muitos empreendedores que eu converso falam, bom, a gente está construindo uma tecnologia para levar o homem mais longe, com uma participação humana menor, e aí vem a regulação e me impõe uma participação humana que não necessariamente vai ser efetiva em todos os casos, né? Às vezes a gente já tem até um contexto agora com a IA agêntica que alguns estudos mostram que o humano, na verdade, é o vetor de vulnerabilidade da IA agêntica, porque ele vai autorizando lá, eu faço isso, tá? Falando em primeira pessoa. Eu tenho desenvolvido coisas com IA e os sistemas me perguntam coisas que eu não tenho condições técnicas de discordar daquela escolha, eu tenho que aceitar lá os comandos que eu vou dando. E será que eu estou sendo, de fato, um guardião do sistema ou estou sendo vetor de vulnerabilidade de aprovando coisas que eu não sei o que eu estou aprovando exatamente? Então, a gente começa a rediscutir esse conceito de supervisão humana e para ela ser efetiva, para ela ser proporcional aos sistemas e modelos que estão sendo construídos, e o fato de algumas posições irem para um caminho de supervisão humana sempre obrigatória, ou intervenção humana que é até mais intrusiva do que supervisão humana ser sempre obrigatória, pode soar até como uma trava à inovação para sistemas que não precisariam ter, que não faz sentido ter, e uma analogia que usa muito para explicar isso para mim que eu peguei e hoje eu, de alguma forma, me apropriei desse conhecimento e reproduzo aqui com vocês, é o fato de, por exemplo, quando a gente começou a desenhar a regulação de trânsito lá atrás, né, em 1800, que na Inglaterra começaram a surgir os primeiros carros que substituíam as charretes, os cavalos, né? Qual que foi a primeira norma de trânsito que a gente teve, né? A norma que dizia que tinha que ter um guarda com a bandeira vermelha na frente do carro toda vez que o carro estivesse vindo, né? Então a gente substituiu o cavalo pelo carro, a gente enquanto ser humano, para a gente ir mais longe do que o cavalo nos levava, só que a gente colocou um humano na ponta, então a nossa capacidade de locomoção estava presa ao guardinha que estava na ponta. Então a gente evoluiu a nossa capacidade de locomoção ao colocar o humano na ponta, e mais do que isso, né? Se a tecnologia era tão arriscada, coitado daquele humano na ponta, que era o guardinha, que era o primeiro a ser atropelado pelo carro, né? Então a gente, enquanto sociedade, pactuou que aquela pessoa era a primeira vítima da tecnologia e era aceitável isso. Olhando para trás, essa lei na época foi vista como modelo, olhando para trás ela parece um pouco até cômica, né? Vira exemplo aqui de talvez o que a gente não quer para a regulação digital. Então a gente tem esse risco, talvez isso que preocupa talvez o setor, é a gente lidar e tomar decisões regulatórias que a gente não está preparado para tomar e que a gente se arrepende delas no curto espaço de tempo, né? Porque construir uma regulação dá trabalho, rever essa regulação dá mais trabalho ainda, né? A gente não consegue, de fato, amanhã nos arrependemos dessa lei, vamos lá e vamos mudar essa lei. Não é assim que funciona no Estado Democrático de Direito, né? Então, acho que esse é algum dos pontos aqui que nos preocupam, né? Enquanto setor, enquanto associação, né? Também acho que entra muito, e acho que a gente vai ter tempo para discutir ao longo do painel,
regulações e artigos de lei que estão projetados que não conversam bem com o estado da técnica da tecnologia, né? Então eu vejo muitos debates, um debate que está super em voga hoje é direitos autorais versus, não sei se dá para chamar de versus, né? Mas direitos autorais e desenvolvimento de IA, treinamento de modelos. Eu vejo muitas discussões pautadas em premissas totalmente erradas de como funciona o treinamento de modelo, né? Gente achando que é um bando de copia e cola, né? Então eu peguei lá vários textos, copiei um pouco do texto do Lucas, um pouco do Moncal, um pouco do Luiz e fiz um texto meu agora. E a fez um texto que ela chama de meu, mas na verdade são pequenos trechos de texto do meu colega. Não é assim que o modelo foi treinado, que ele funciona, mas é assim que às vezes as pessoas tomam decisões e participam de discussões sobre direitos autorais e IA. Então acho que esse é um grande problema, porque ainda que o Brasil talvez não seja um grande desenvolvedor de modelos, embora a gente esteja focando bastante nisso atualmente também, né, para a gente não ficar atrás nesse quesito e não depender só de modelos de fora, fato é que se o modelo está mal treinado, ele vai contaminar toda a camada de aplicações que rodam em cima desse modelo. Então não é bom para ninguém. Para o ecossistema, você tem um modelo mal treinado, um modelo que não conhece a realidade brasileira, que não conhece a cultura brasileira, que não conhece como funciona de fato a nossa sociedade, com tantas particularidades, inclusive que fazem com que a gente tenha um ecossistema fértil de IA no Brasil para resolver soluções e problemas típicos do nosso país. Isso é muito ruim para o ecossistema, né? E não só para o ecossistema. Aqui a gente está falando de indústria também, de outras organizações que consomem esses modelos que vão ficar ou mais caros, ou piores, ou até indisponíveis no Brasil, né? Então essa é uma preocupação, obviamente, de todo o setor de IA e acho que até do setor empresarial, do setor de tecnologia mais amplo, né? Ou seja, das organizações que consomem e desenvolvem tecnologia no Brasil, né? E por fim, eu acho que eu tenho alguns pontos pelo visto, né? Muito mais do que minha fala introdutória comportaria, mas para ficar no último ponto que eu tinha selecionado, que eu gosto de falar aqui, que conversa muito com esse desafio que a gente tem de discutir regulação de IA amparado em boa técnica, é a não separação de responsabilidade entre quem desenvolve modelo e quem desenvolve sistema. Nesse meio do caminho tem uma galera também, né? Não é só modelo e sistema, né? Tem vários integradores, tem várias partes do ecossistema, tem distribuidores, etc. Mas para simplificar a discussão aqui, e o que eu quero expor, vamos pensar na separação de responsabilidade do modelo e do sistema, né? Então, se a gente está falando de modelo e sistema, para tornar o exemplo mais claro, a gente está falando basicamente de motor e carro, né? Então, o modelo é um dos componentes de um sistema, de um software, né? E às vezes, desenvolvidos por organizações totalmente assim, distantes umas das outras, às vezes o motor ele é aplicado num contexto em que o desenvolvedor do motor, ou seja, do modelo, sequer imaginava, sequer conseguia prever, e vice-versa. Então, essa ausência de separação de responsabilidade, ela é arriscada para quem desenvolve modelos de IA e lá na ponta para o empreendedor que consome esses modelos e fala, mas eu vou responder por tudo que acontece, eu não desenvolvi esse modelo, não sei como... Claro, por mais que as empresas investam em transparência, etc., tem uma limitação de entender porque não fui eu que desenvolvi, né? Não foi minha empresa, não foi dentro de casa que ele foi feito, né? Então eu estou sujeito a um risco gigantesco, né? Então eu converso até com alguns empreendedores que eles têm uns arranjos até meio malucos assim de não, eu desenvolvi uma solução de IA, mas aí eu falo para o meu cliente contratar o modelo da outra empresa e a solução da minha empresa e fica um negócio totalmente complexo juridicamente e até comercialmente do empreendedor conseguir encapsular isso e vender, porque ele está com medo de responsabilidade pelo modelo. E vice-versa, né? Obviamente, as empresas que desenvolvem modelo, né? Pensa no fabricante lá da faca, né? Ele não quer imaginar ser responsabilizado por um assassinato. Ele construiu a faca para a faca cortar alimento e não para a faca ser usada para alguém matar outra pessoa, né? Então, eu acho que esse debate de separação de responsabilidades, ele sempre guiou a questão da governança digital no mundo, as discussões sérias e honestas sobre regulação digital. E de uns tempos para cá, talvez por esse ímpeto social que a gente tem de regular tecnologias, a gente está abandonando premissas que são importantes. Para finalizar, vou dar um exemplo brasileiro de boa separação de responsabilidades no contexto digital. Provedor de conexão e provedor de aplicação no Marco Civil da Internet. Provedor de conexão, quem é? São os operadores de telefonia e todo o ecossistema que nos provê infraestrutura e dados para a gente se conectar à internet. Provedor de aplicação é todos nós que eventualmente desenvolvemos soluções na camada de aplicação da internet. Se vaza um dado hoje do meu site, por exemplo, criei um site aqui, criei uma plataforma, vazou dado do meu site. Ninguém vai responsabilizar a Oi, a Claro, a Vivo, a TIM pelo dado vazado. Por mais que o dado tenha trafegado nessas redes, etc. Não é razoável impor um comando, até por questões de privacidade, não seria razoável impor um controle a nível de infraestrutura, a nível de operadora de telefonia, que ela deveria evitar isso e ser responsabilizada por isso, caso ela não evite, né? E essa distinção de responsabilidade ela acabou se perdendo, e vice-versa, né? Então, eu acho que é importante a gente voltar a discutir essa separação de responsabilidades, o que passa por a gente entender muito bem o que é um modelo, o que é um sistema, qual que é a responsabilidade de cada ente nisso, para a gente ter regulações factíveis
que tragam segurança jurídica. Para amarrar com tudo que eu falei, quando que a regulação é boa para a inovação, para o ecossistema? Quando ela traz segurança jurídica, não quando ela traz medo, insegurança, que faz, às vezes, o empreendedor deixar de investir no Brasil por conta dessa incerteza se vou ou não ser responsabilizado, se a minha tecnologia vai ou não ser proibida já de saída e por aí vai. Falei demais, desculpe por isso. Te devolver a palavra aí como moderador, prometo me conter um pouco mais nas outras falas. Imagina, Prado, obrigado pela tua posição inicial aqui no nosso debate, e conectando talvez um pouco da tua posição, eu queria provocar o Moncal com algumas, pensando um dos pontos que você trouxe, né, que era o ponto da gente, nesse cenário de regulação, observar o que os outros países também têm feito, né, visto esses desafios culturais locais que a gente tem. E, Moncal, eu queria ouvir de ti, né, partindo da tua experiência acompanhando modelos regulatórios ao redor do mundo, que também além do modelo europeu, quais elementos, na sua visão, você vê que uma boa regulação de IA precisa necessariamente, né, endereçar? E o que funcionaria melhor, né, se fosse por meio de instrumentos técnicos, padrões ou normas setoriais? Legal. Lucas, obrigado pela introdução, obrigado pelo convite para estar aqui, para você e para todo o pessoal da organização. Eu sou Luiz Moncal, sou gerente de políticas públicas lá no Google. Estou trabalhando com esse tema de regulação de tecnologia já há uns 20 anos, fiz o meu mestrado, meu doutorado nesses assuntos. E estou atualmente acompanhando, entre outros assuntos, o tema da regulação da IA no Google, principalmente no Congresso Nacional, mas a gente sabe que não é um tema só Congresso, que acaba transbordando para outros atores aí também. E tentando, acho que como todos nós, dar algum tipo de racionalidade para tudo isso que está acontecendo simultaneamente, muito rápido, no mundo inteiro, né? Eu acho que a sua pergunta é super importante e pertinente, e aí eu acho que vale a pena apontar para alguns recursos que o Google oferece para navegar essa complexidade regulatória que nós temos. Aí acho que as pessoas podem consultar depois, mas vou falar sobre eles, mas explicar da onde estão vindo essas ideias que eu estou trazendo. O Google tem alguns reports e algumas orientações que são públicas e globais sobre como a gente pode regular a IA de uma maneira positiva. Acho que a primeira coisa que é importante dizer é que a empresa não é contra a regulação de qualquer forma, participou dos debates na União Europeia, participa dos debates onde eles têm acontecido, aderiu ao Código de Conduta Voluntário lá na União Europeia. Mas a gente diz que a IA é muito importante para não ser regulada e também muito importante para não ser bem regulada, porque a gente está o tempo todo tentando fazer essa calibragem entre oportunidade que a IA traz, que acho que todo mundo que usa IA no dia a dia entende o quanto isso pode trazer de valor, de economia de tempo, de coisas que a gente consegue fazer que a gente não conseguia antes, como nos potencializa, e também, do outro lado, obviamente, não podemos ignorar, mitigar os riscos que a tecnologia traz, por ser uma tecnologia nova, que a gente ainda está, muitas vezes, num campo ainda experimental, né? Então, se você pensar 2 anos atrás o que um chatbot fazia e o tipo de problema que ele nos apresentava versus hoje, o quanto que essa tecnologia já evoluiu. Então, a gente tem que calibrar esses dois. E aí, esses documentos que eu mencionei, que o Google tem, eles podem ajudar a gente a encontrar esse balanço, né? E aí a gente vai participar aqui do debate no Brasil sobre como, trazendo a visão da empresa sobre o que é o mais adequado para o Brasil, né? Um desses documentos importantes é um blog post, né, que tem no nosso site, que ele se chama 7 princípios para acertar a regulação de IA. Isso em português, ele está em inglês como 7 Principles for Getting AI Regulation Right. E aí ele traz algumas ideias, são algumas das ideias que eu vou trazer aqui, e essas ideias elas são aprofundadas com exemplos, com casos concretos e com, enfim, exemplos dos países, exemplos de práticas ao redor do mundo, em alguns relatórios. Então a gente tem um relatório, por exemplo, que se chama Sprinters de IA, que é a ideia de dar um sprint de corrida, né? Como que os países nos mercados emergentes, ou os países em economias emergentes estão adotando IA para acelerar o desenvolvimento, e aí lista um pouco das políticas públicas que a gente tem nessas linhas, e aí tem, acho que, 4 vertentes, né? Vertente de capacitação, que é super importante, vertente de disponibilização de infraestrutura e de dados, que é super importante para que a gente possa desenvolver os sistemas, vertente de regulação,
e mais uma agora que eu não vou me lembrar. Mas, enfim, são um outro reporte desse que traz algumas dessas orientações. E acho que, ecoando um pouco do que o Prado mencionou antes, que eu queria, acho que, reforçar, a gente tem a perspectiva lá no Google de que aquilo que é ilegal sem inteligência artificial continua sendo ilegal com a inteligência artificial. Então, obviamente, e aí acho que a gente consegue resolver uma parte dos problemas com isso, não todos, mas se você tem uma IA que viola direitos autorais, reproduzindo conteúdos de um artista que tem a sua obra protegida, obviamente você não precisa de uma nova lei para dizer, olha, essa IA aqui está violando direitos de terceiros. Isso já está claro. Se você tem uma IA que, enfim, causa algum dano concreto na vida das pessoas, esse dano, você tem o Código Civil, você tem o Código de Defesa do Consumidor, você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, e tudo isso já se aplica. Agora, a IA também tem alguns componentes que são próprios dela e que a gente ainda não tem necessariamente a resposta, né, nas legislações sobre como lidar. Então, tem aspectos específicos sobre viés, sobre explicabilidade, e esses aspectos a gente pode endereçar de maneiras diferentes, até dependendo do contexto. Então, um dos princípios lá que o Google traz, dentre aqueles 7 princípios, é que todos aqueles reguladores que são reguladores hoje em dia, eles precisam ser também reguladores de IA. Eles também vão ter que se apropriar de inteligência sobre o que a IA é capaz de fazer naquele setor específico e avançar no sentido de criar normas específicas para aquele setor. Então, né, aqui, talvez chovendo molhado, o Banco Central vai regular o setor financeiro, inclusive já regula, né, nesses aspectos de uso de tecnologia. A CVM no setor de investimentos, a Anvisa, a ANS no setor de saúde. E por aí nós vamos seguindo com esse, naturalmente, né? E por que isso é importante? E aí a gente tem um pouco dos problemas que a gente começa a identificar, né, no PL 2338. Porque se a gente for muito genérico, às vezes o que a gente acha que é uma coisa boa que a gente está fazendo pode ser uma intervenção exagerada ou criar custos para uma indústria ainda incipiente. Vou dar um exemplo aqui que acho que deixa bastante claro. O PL 2338 ele tem lá as categorias de risco. A gente concorda, um dos princípios de que divisão por risco deve, né, trazer obrigações diferentes de acordo com o risco. Mas entre as categorias de alto risco está lá, veículos autônomos. Ponto final. E eu, como leigo em regulação de trânsito e veículos autônomos, eu olho isso e falo, não, tá certo. Mas quando eu vou, e tive esse trabalho, né, de estudar um pouco como é que é a regulação de veículos autônomos, eu descobri que tem 5 níveis de autonomia. E tem um nível de autonomia que é só te ajudar a fazer uma baliza, ou fazer uma baliza sozinho. Tem um nível de autonomia que é corrigir que você está saindo da pista porque você se distraiu. Então tem graus de risco e de autonomia menores e que, obviamente, o legislador, fazendo uma lei transversal de IA, ele não vai conseguir capturar isso, porque não tem o dever de saber sobre todos os assuntos, e IA vai pegar todos os assuntos, mas um regulador de trânsito, muito provavelmente, vai ter muito mais clareza sobre como definir risco, como definir autonomia, como definir o impacto dessa tecnologia naquele contexto específico. Aí, se você for para crédito, você vai ter a mesma questão, né? O Banco Central, lá, modelos de crédito, né? Então, um exemplo que citaram outro dia, que é bem ilustrativo, quando você vai falar de viés em modelos e de discriminação, você tem alguns tipos de discriminação que são autorizados pela lei. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você tem uma pessoa que você tem os dados financeiros dela e aquilo indica que ela não é uma boa pagadora, os bancos estão autorizados a ou não ofertar o crédito ou a ofertar com juros mais altos, enfim, trazer algum tipo de discriminação que é juridicamente aceitável. É uma discriminação ilegal. Obviamente, você não pode discriminar pela cor da pele, dar juros mais altos pela cor da pele, você não pode pelo nome da pessoa. Mas dentro do contexto do financeiro, aquele tipo de viés ele é aceitável, sendo que um viés, talvez num serviço de saúde, pelo mesmo, né? Capacidade de pagamento, não sei, esse é um viés inaceitável no serviço de saúde. Então mudou o contexto, mudou completamente o resultado. E aí a gente não vai conseguir, né, pela via da regulação em geral, endereçar todos esses pontos. Por isso a importância das regulações setoriais, né, que é um ponto que acho que o projeto de lei avança em empoderar né, as agências
mas ainda colocando uma autoridade central bastante forte na Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma questão que eu acho que cabe bastante discussão, porque se a gente pensar que IA é essencialmente a fronteira do software e que isso vai estar em todos os setores econômicos, né? A gente está falando aqui todos os setores econômicos, mesmo que não tratem dados pessoais, eles vão estar sujeitos a um regulador. E eu não sei se isso é a melhor medida nem para a NPD, que já tem capacidades limitadas, nem para quem está desenvolvendo IA no Brasil e quer desenvolver IA no Brasil. E aí, acho que assim, tem vários outros pontos e princípios que eu posso ir abordando conforme a gente for evoluindo na conversa aqui, mas acho que dois pontos que eu queria enfatizar para concluir. Um a gente entende que a gente precisa dessa regulação baseada em risco e que a regulação deve almejar, principalmente, corrigir os problemas e os efeitos concretos que a IA traz na vida real. E não olhar, principalmente, para aquelas etapas que são ainda etapas experimentais pelo estágio da tecnologia, que é o de desenvolvimento, etapas de experimentação, e elas ainda precisam ser um pouco mais protegidas para que a tecnologia possa evoluir. Aí, conectando aqui com o nosso tema de soberania digital, se a gente quer que as empresas brasileiras estejam inovando nesse campo, elas precisam ter algum nível de segurança para inovar e desenvolver suas tecnologias. Aí tem toda a parte dos sandboxes, que é super importante e tal. Então, essa parte de efeitos concretos versus a etapa de desenvolvimento. E a última coisa, que acho que está correlacionada com essa, que é um princípio de a gente focar bastante no output, ou seja, no resultado, né, da IA, e não no input, ou seja, em como a IA é alimentada e treinada. Por que a gente diz isso? Porque a gente tem para que a gente tenha os grandes modelos de linguagem, para que a gente tenha IAs que funcionam bem em português, que entendem como é o comportamento, o jeito de falar do nosso povo e etc., a gente precisa de dados para treinamento. E quanto mais vasto for o volume de dados, melhor vão ser os resultados, né, desse treinamento para que os sistemas e os modelos funcionem bem. Isso não quer dizer, obviamente, que pode tudo, né? A gente tem a lei de direitos autorais que não permite reprodução, não permite plágio, não permite uma série de coisas, e a gente tem uma postura que é uma postura de que a gente deve respeitar aqueles criadores que falam assim, olha, eu não quero que o meu conteúdo faça parte do corpus de treinamento. O que a gente precisa fazer, então, é criar um modelo que as máquinas consigam ler para falar, olha, quando eu sinalizar assim, você não usa isso para treinar, e aí a gente respeita, a gente já tem esses sistemas em funcionamento, as pessoas já podem optar para não participar, né, do treinamento de modelos com seus conteúdos, e esse é um ponto super importante que a gente acha que é mais ou menos onde está se desenhando o equilíbrio em outras jurisdições, inclusive, foi assim que a Europa prosseguiu, por exemplo, para equilibrar essa proteção entre disponibilizar dados para treinamento e permitir o avanço da tecnologia também. Tem outros pontos, mas acho que eu posso parar aqui para que a gente ouvir mais das suas perguntas e interagir um pouco mais aqui com as ideias que você quer trazer. Perfeito, obrigado, Moncal. Acho que um dos pontos que você acabou trazendo também, né, fora essa questão dos princípios que o Google traz para a regulação, foi alguns elementos de boas práticas. Eu acho que conversa bastante até com alguns dos temas dos painéis que a gente já teve aqui no fórum até agora, e eu queria emendar e fazer uma provocação para o Luiz nesse sentido, pensando num panorama um pouco mais, trazendo isso para a prática, né, na realidade, nas organizações, né, então pensando numa organização que desenvolve o que deveria ser feito hoje por essa organização em termos de governança mínima, de documentação, de avaliação de riscos, independentemente de qual texto legislativo venha a prosperar, pensando nessa setorialização que o Moncal comentou, pensando também na incidência de outras normas que já se aplicam, né, nessa realidade, nesse contexto. Legal, Lucas. Acho que essa é a grande pegadinha do momento, né? A gente conversa com algumas organizações, e aqui até colocando meu chapéu de advogado e consultor de algumas delas, e a gente ouve, não, esse tema não é prioritário, porque a gente não tem uma lei de IA no Brasil. E aí a primeira provocação que eu uso para rebater esse argumento a gente não vai ter lei nenhuma, e que bom que é assim, que vai dar o passo a passo de como uma empresa tem que se adequar, né? Então a gente teve há pouco tempo, né, a LGPD entrando em vigor, a LGPD sendo aprovada, e a LGPD, embora ela traga alguns controles, alguns instrumentos básicos de governança e de proteção de dados, não é uma lei que vai te impor um modelo único de governança em proteção de dados.
com o IA a gente vai seguir o mesmo caminho, a gente já tem seguido esse mesmo caminho, né? Então, a depender da organização que a gente está falando, se ela já é regulada, por exemplo, no contexto da saúde, a gente já começa a ter regulações do Conselho Federal de Medicina para uso de IA e desenvolvimento de IA na área da saúde, né? Então, esse modelo de regulação setorial me parece que é um modelo que o Brasil já vem começando a adotar, né? Então, para a gente continuar no mote de que a IA já é regulada, a IA não só é já regulada no Brasil, como o Brasil vem adotando seus próprios caminhos aqui, né? Alguns vão falar que por inércia, eu não acho que é inércia, né? Eu acho que quando o legislativo decide ainda não aprovar uma regulação, essa é uma decisão política e válida no Estado Democrático de Direito, né? O legislativo não está só para aprovar leis, ele está para discutir leis e eventualmente não aprovar com pressa certas leis que ele entender que a sociedade não está madura, que o debate não está maduro para acolher. Então esse é o momento que a gente está no Brasil, né? Dito tudo isso, não tem como organização hoje, seja pública ou privada, ficar parada em relação ao tema de governança de IA. Primeiro, porque os riscos jurídicos já estão aí. Segundo, que não é necessariamente a tecnologia que vai trazer o risco, ou a IA em si, ou uma lei de IA que vai mitigar esses riscos. Os riscos já estão na organização, né? O que a tecnologia pode fazer é amplificar ou até servir como oportunidade de mitigação desse risco, né? Quando a gente tem, por exemplo, a IA usada no compliance, a IA usada para o jurídico, mas, via de regra, o risco já estava lá, ele foi potencializado por uma tecnologia. Então, meu processo seletivo, por exemplo, já tinha um problema ali. E aí eu coloquei uma IA com base em dados históricos ruins, de decisões ruins de contratação que eu tive, ela amplificou e reproduziu esse comportamento que eu não queria que ela tivesse reproduzido em futuros processos seletivos, né? Então, só para dar um pequeno exemplo, que acho que é comum a todas as organizações, né? A seleção de pessoas, especialmente no contexto da iniciativa privada, mas também olhando para o contexto da iniciativa pública, o que eu queria passar de recado se vocês entrarem em qualquer portal de notícias e irem na aba de tecnologia, vocês vão ver algum escândalo, provavelmente envolvendo inteligência artificial, né? Acho que esse é o grande motivador já para a gente não ficar de mãos atadas quando o tema é governança de IA. Tem muito a ser feito, né? A gente, por exemplo, no escritório e até no instituto, que eu também faço parte, eu esqueci até de falar isso inicialmente, né? Também sou diretor de BIR, embora aqui não esteja com o chapéu de BIR nesse debate, estou com o chapéu de Associação Brasileira de Inteligência Artificial, que acho que era o foco mais interessante aqui de acrescentar na discussão. Mas fato é que a gente vem estudando e criando metodologias bastante interessantes de governança de IA, que são bastante robustas, que passam por vários itens. Eu não teria, talvez a gente precisasse de 2 painéis aqui para discutir tudo que uma organização precisa fazer em termos de governança de IA, e ainda com esse desafio de cada organização, obviamente, tem seus desafios, suas realidades e suas necessidades específicas em termos de governança de IA. Mas para citar 3 pontos que eu acho que são prioritários para o momento, né? Muito se discute de IA traz risco alto, risco médio, etc. Só que as organizações, primeiro, não têm uma denominação única e comum do que elas consideram inteligência artificial, né? Acho que esse é o primeiro desafio. Se a gente olhar materiais internacionais de associações como a Associação Internacional de Profissionais de Privacidade, eles já mapearam mais de 80 definições oficiais, definições técnicas ou regulatórias ou emitidas por alguém com propriedade para emiti-las sobre o que é IA. Então, o primeiro desafio das organizações é definir até onde vai a nossa governança de IA. A gente vai focar no conceito de IA ou a gente vai ser mais amplo e vai olhar riscos éticos que podem ser amplificados pela IA, seja hoje, seja amanhã, quando esse processo estiver com IA embarcada, porque essa é uma premissa da governança de IA que a gente tem que adotar nesse momento, eu posso tirar um raio-x ótimo da minha empresa hoje, da minha organização, de onde está a IA. Amanhã esse raio-x está ultrapassado. E a gente tem que partir da premissa de que todos os nossos processos de negócio, de back-office, todos os nossos... do jeito que a gente opera a organização, ela vai estar sujeita a IA. É como software no passado, é como internet no passado. Hoje é difícil a gente pegar um processo da nossa organização que não envolve internet, que não envolve o uso de software. A mesma coisa com IA, ela já vem entrando nos processos de uma maneira muito harmônica, porque a internet já está lá, o software já está lá, o que está entrando é a inteligência por trás, com um modelo desenvolvido para aquela solução, adaptado para aquela solução que eu preciso ter para o meu negócio. Então, dito isso, acho que o primeiro passo é a gente ter uma política interna da organização que vai catalogar e trazer um linguajar comum para o que é inteligência artificial, o que é risco para minha organização, o que eu vou considerar como risco alto, porque eu tenho a legislação? Tenho, mas a depender do meu negócio, né, eu vou ter outros requisitos de risco alto. Eu tenho um projeto de lei? Tenho. Eu tenho, se eu sou da saúde, por exemplo, eu já tenho algum parâmetro do que é alto risco na saúde? Sim, mas a depender, de novo, do meu processo, da minha organização, eu posso ter uma régua de risco, claro, que vai precisar olhar para o que já está em vigor em termos de regulação, mas que vai fazer me exigir um dever de casa de definir o que é risco alto, médio, o que eu tolero ou não de risco. Isso é muito particular de cada organização. Tem organizações que têm uma tolerância a risco muito baixa pelo setor que atuam, pelo porte da organização, pela tolerância a risco mesmo da organização. Tem outras empresas mais disruptivas que têm uma tolerância a risco maior,
e tudo bem dentro dos limites éticos e legais que isso acomoda, tudo bem a gente ter essa divergência de tolerância de risco entre as organizações. É assim que o mundo funciona. Então, o primeiro passo é você ter essa política que vai catalogar, uniformizar talvez essa tua definição de risco, teu apetite de risco e até decidir o que é feito com esse risco, né? Eu vejo algumas organizações mapeando o risco e aí fica com um catálogo lá, uma planilha, um software todo vermelho, né? Isso aqui é tudo risco e tal. E faz o que com isso, né? Ah, não, essa parte a gente não chegou. A gente chegou só em saber que a gente está doente, mas o remédio, isso aí deixa para depois, né? Então isso gera mais ansiedade e até mais risco para a organização, né? Porque se ela sabe que ela está diante de um risco e ela não está remediando esse risco, aí talvez a gente tenha problemas aí de negligência, de tudo ali para quem gere aquela organização, né? Então, acho que a gente tem um ponto aqui muito importante de ter essa política definindo papéis e responsabilidades, categorias de risco, processos mínimos para a governança de IA, que vão ser muito específicos de cada organização. E mais 2 tópicos que eu acho que a gente não pode deixar de lado é chover no molhado quando a gente fala de compliance, falar em conscientização, mas aqui eu acho que é ainda mais essencial a gente focar em conscientização, porque a governança de IA na organização ela nunca vai ser centralizada. Quem sabe melhor de como mitigar o IA numa campanha de comunicação, o time de comunicação. Porque se eu, advogado, especialista, for dar palpite em comunicação, eu vou errar, provavelmente. Então eu posso dar os mandamentos legais, eu posso dar os contornos éticos que eu venho estudando enquanto acadêmico e advogado do tema. Mas quem vai saber em como implementar uma campanha de comunicação que não seja discriminatória, ilicitamente discriminatória, que seja responsável, vai ser o meu departamento de comunicação. Avaliação na minha organização, né? Tem um time lá que faz avaliações. Quem vai saber como usar a IA da melhor forma em avaliação é quem conduz as avaliações, né? Eu não consigo chegar nesse nível de detalhe nas minhas recomendações. Então, a governança de IA ela vai ser muito mais descentralizada do que qualquer outra governança já aconteceu nas organizações, né? A gente veio de modelo de centralização, daquele de tem um compliance officer, tem um time de compliance que olha isso. Ao longo do tempo, a gente vem descentralizando esses modelos aí de governança nas organizações e aí acho que vem para revolucionar ainda mais essa capilaridade que o programa precisa ter. E aí entra o papel da conscientização, uma conscientização focada no que aquela pessoa faz dentro da organização. Eu posso falar os riscos e ela vai ter que fazer o match entre os riscos que eu estou falando e o que ela está operando ali no dia a dia da organização. E, por fim, a questão de gestão de terceiros, né? Toda a parte de contratação, de parcerias com terceiros, porque esse é um trabalho e se a gente não começar a fazer hoje, a gente está gerando legado, né, na organização. A gente está colocando parceiro para dentro de casa sem olhar, sem ter comandos, controles mínimos de inteligência artificial. E a gente tem que presumir que todos os nossos parceiros, independente se a gente desenvolve inteligência artificial, se a gente consome inteligência artificial, fato é que os nossos parceiros serão parceiros de inteligência artificial. Eu, como escritório de advocacia, por exemplo, acho que hoje eu sou um parceiro de inteligência artificial de todas as organizações que a gente atende, porque, obviamente, cada vez mais a inteligência artificial vai estar embarcada no que a gente faz, enquanto, por exemplo, escritório de advocacia. Que dirá, então, empresas de tecnologia que, obviamente, vão ter a IA embarcada em suas soluções. Então, as 3 frentes prioritárias é essa política, é a gestão de terceiros e é a conscientização, para ficar no topo do iceberg, né? Porque a governança de IA, obviamente, envolve muito mais do que isso numa organização e eu estou totalmente à disposição dos colegas para, no final do debate, aprofundar em tudo que uma organização, a depender do porte dela, do setor e da tolerância de risco que ela tem, precisa ter em termos de governança de inteligência artificial. Obrigado, Prado. Acho que entrando e seguindo nessa linha, a gente queria ouvir também um pouco do Moncal nesse ponto específico, né? Acho que a gente teve uma visão um pouco mais holística, mais ampla, né? Sobre como as organizações têm estruturado essa governança. Acho que queria ouvir um pouco, talvez, dessa visão específica das grandes empresas, né? Voltadas para como tem sido feita essa estruturação da governança interna já, nessa ausência de um marco específico, e o que dessas práticas poderiam, eventualmente, né, servir como um espelho para essas organizações menores, assim, na estruturação dos seus frameworks também. É super importante, Lucas, e eu acho que o Google tem uma posição bastante privilegiada, né, nessa discussão por desenvolver não só os modelos, né, como desenvolve seus próprios modelos e modelos abertos, modelos proprietários, mas também por ter toda a camada de tecnologia que muitas vezes serve como um insumo, né, para que as organizações alcancem os seus objetivos. Então, se você precisa, né, de computação em nuvem, se você precisa de cybersecurity e tal, né, o Google tem um portfólio bastante grande de produtos e serviços que podem ser oferecidos nesse sentido. E, assim como na parte de regulação, produz muita coisa sobre como fazer determinadas etapas dessa governança. Então, o Google tem, para citar um exemplo, um framework interno, né, que se chama Secure AI Framework.
mas que é um framework que serve para orientar as organizações sobre como implementar a IA com a qualidade de governança necessária para que nada dê errado. E aí, esse framework é muito focado em segurança, né? Como é que você garante os acessos corretos, que tipo de dado você pode compartilhar, que tipo de dado você não pode. Enfim, são aspectos que eu não saberia até detalhar tão bem. Mas você tem também para mais coisas. A gente falou mais cedo de explicabilidade. Uma das coisas que o Google desenvolveu, que é até um padrão que muita gente usa hoje em dia, são o que a gente chama de model cards, né? Ou os cards de modelo. Então, quando você desenvolve um modelo, você precisa, né, explicar para as pessoas o que aquele modelo faz, quantos parâmetros ele tem, dar uma visão geral sobre o dataset que foi usado no treinamento, dar uma visão geral sobre contra quais benchmarks ele foi testado e como foi a performance dele. E esses cards de modelo, eles servem como um guia, por exemplo, para você não só consumir os modelos que você vai usar, porque você não precisa consumir os do Google, pode consumir modelos abertos, e muito provavelmente uma adoção de IA mais sofisticada vai ter múltiplos modelos para tarefas diferentes, né? No decorrer de um dia normal de qualquer organização. Então você tem que saber um pouco sobre como são os modelos, né? O que eles fazem, o que eles são capazes e tal. E acho que essa documentação, essas ideias sobre como dar transparência, essas ideias sobre como atingir os fins de segurança, e aí tem, acho que inúmeros outros caminhos, o Google tem bastante coisa para compartilhar. Né? Acho que só mais um ponto que ainda é importante nessa questão da governança e da ausência de uma norma federal, né, tratando do assunto, e aí trazendo mais um princípio aqui que eu mencionei no passado, né? A gente entende que a composição dessa regulação de IA ela vai ser por normas setoriais, por uma norma mais geral, por um pouco de autorregulação do setor, então, em alguns casos, autorregulação do setor de saúde, por exemplo, do setor financeiro, e também por adesão e implementação de mecanismos técnicos de governança que estão em normas e padrões técnicos internacionais. Então, a gente, quando discute regulação de IA no nível federal, até uma coisa importante de dizer, muitas vezes, quando a gente vai pensar regulação de IA, a gente está pensando no chatbot, né, que é aquela coisa que está mais presente na vida das pessoas, talvez aqui não nessa sala, né, mas quando a gente vai discutir com os parlamentares, muitas vezes é essa visão, está regulando lá aquele chatbot que faz IA generativa. E a gente precisa muito explicar que a IA vai muito além disso. A gente está usando IA na saúde, a gente está usando IA na ciência para mapear novas proteínas, desenvolver novas proteínas. Então, assim, é um ganho potencial que a gente tem com a IA, né, que precisa estar claro que não é só aquilo. E aí, quando a gente vai regular chatbot, viés em chatbot e tal, a gente tem uma série de normas já e debates técnicos que estão avançando, seja na academia, em papers, em normas técnicas, para citar um exemplo aqui, a ISO 42001, né, essas coisas estão se decantando, e fornecem guias práticos sobre como você pode lidar com um sistema, um modelo de inteligência artificial já hoje, mesmo que você não tenha essa regulação geral, mesmo que você não tenha uma regulação setorial específica, né, que a gente já tem muitas, como o Prado mencionou. Mas acho que tem todos esses caminhos aí, né, algumas boas práticas de empresa, não só do Google, de outras também, algumas normas de autorregulação, algumas normas internacionais de padrões técnicos, que acho que, pensando em soberania, é super importante que o Brasil participe também, né, na contribuição da construção dessas normas, e acho que todo esse conjunto de coisas é que vai dar a orientação sobre como a gente deve prosseguir na adoção e implementação da tecnologia. Só complementar um ponto aqui, a gente fez na Abre um compilado de ferramentas e frameworks e boas práticas de governança de IA, e eu queria me colocar à disposição aqui para no final do debate, ou mesmo quem está online, depois me procurar nas redes e eu compartilho esse material. Acho que não é exaustivo, né? Não é o único material desse tipo, mas acho que pode ajudar muito quem procura essas referências práticas de governança de IA. Sensacional. Obrigado, Moncal. Obrigado, Prado. Agora a gente já se encaminhando, né, para os 7 minutos finais do nosso painel. Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para a gente conseguir fechar e retomar talvez um pouco a discussão de caminhos para essa realidade brasileira, que está muito atrelado aos pontos de atenção dentro do debate regulatório hoje, né? Então,
na visão de vocês, e para a gente conseguir encerrar o nosso painel, de quais seriam os pontos principais de atenção desse ecossistema nas propostas regulatórias hoje em debate, e o que estimula e o que eventualmente pode travar quem desenvolve IA no Brasil, organizações. Eu vou ser muito breve, porque eu acho que alguns pontos eu já acabei antecipando na minha primeira fala, mas vamos lá. E aqui eu vou focar, eu sei que o projeto de lei 2338, 2338 não é o único discutindo regulação de IA no Brasil, mas para fins de debate aqui eu vou focar nele. E acho que aqui tem alguns pontos, há espaços ainda para melhoria nesse texto de lei. De novo, a regulação em si de IA não é ruim, não é uma coisa que a gente é contra discutir, contra eventualmente implementar enquanto abre. Mas alguns pontos ali nos chamam a atenção. A primeira delas é que o projeto de lei ele parte já nos seus primeiros artigos de uma lista relativamente extensa de proibições, né? Então eu sei que é uma arquitetura regulatória relativamente conhecida, importada da Europa, mas isso me dificulta naquela minha tarefa que eu falei para vocês que eu tenho de mostrar para o empreendedor que regulação não necessariamente é travar. Quando ele abre o PL e vê uma lista lá extensa de proibições de soluções de IA que poderiam ser úteis inclusive para a segurança pública e etc., é muito difícil eu já trazer esse empreendedor para a discussão como aliado do debate da regulação de IA. Ele já cria uma certa resistência. Então, eu acho que há espaço para a gente repensar, a gente fazer uma regulação em que traga uma lista extensiva de proibições ex ante, né? Ou seja, já de saída proibidas pela lei. Porque quando a gente proíbe uma regulação, uma tecnologia, a gente proíbe com base em algo que aconteceu no passado, a gente olhou pro retrovisor, né, e viu algum fenômeno social que aconteceu de ruim, talvez até distante do nosso dia a dia aqui, falou, não, essa tecnologia não dá para ser porque ela fez isso, aconteceu isso, tá aqui na capa do jornal. Claro que as falhas vão acontecer, mas se eu proíbo a tecnologia, eu também proíbo o melhoramento dela, eu proíbo o desenvolvimento dela, eu ceifo a chance de que essa tecnologia daqui 5 anos, ou 2 anos, ou 1 ano, ela seja melhorada e não repita aquele erro, aquela conduta adversa que a gente, enquanto sociedade, não queria que ela tivesse feito. Então, proibir em tecnologia sempre traz um efeito colateral muito grande, muito perigoso para a inovação, que é eu consolidar que aquela tecnologia é ruim e vai ficar ruim mesmo. Não vou melhorar, é isso, melhor proibir do que cobrar que as organizações melhorem os produtos e serviços digitais que elas estão oferecendo, porque já há inúmeros instrumentos jurídicos que para obrigar as organizações a terem cautela no que elas vão colocar em público, né? E mais ainda para forçá-las a melhorar os produtos e serviços. Então, acho que essa premissa de uma regulação baseada em restrições ex ante é uma premissa perigosa para a inovação, uma premissa que é difícil de eu explicar para o empreendedor, porque às vezes ele está lá super imerso num projeto super bom para a sociedade e ele eventualmente começa a ver que, opa, isso aí podem usar para proibir o que eu estou fazendo. E isso é realmente muito complicado, né? E acho que tem um ponto que é chave, que acho que precisa de mais equilíbrio, é a discussão de direitos autorais e treinamento de modelos de inteligência artificial, porque é uma discussão importante para o Brasil, já que a gente está falando de soberania em IA, eu quero ter modelos que conheçam a realidade brasileira, e para isso eu vou ter que lidar com dados de brasileiro, que podem ou não ser protegidos por dados pessoais, pela legislação de dados pessoais e pela legislação de direitos autorais. Então, o melhor ponto de equilíbrio nisso é com certeza a chave para a gente ter uma regulação melhor, um texto melhor do que a gente tem hoje em relação ao 2338. E por fim, né, para ficar aqui em 3 pontos só e não me alongar tanto, eu acho que o PL também pode revisitar uma certa dose ampliada de obrigações que ele tem de divulgação de informações internas das organizações. E aqui eu vou dar um exemplo específico, né? A gente tem, por exemplo, o instrumento da avaliação de impacto algoritmo previsto no nosso projeto de lei e tem uma obrigação de compartilhar a conclusão desse relatório. Eu, enquanto pesquisador, entendo porque isso está lá, enquanto jurista, eu discordo desse posicionamento por um simples motivo. Se eu quero que um relatório seja sério e que ele enderece os riscos e que ele de fato seja útil para mitigar os riscos, acho que esse é o fundamento de um relatório, não é relatório pelo relatório, é o exercício que ele nos faz e nos obriga a fazer para mitigar riscos. Eu quero que essas conclusões sejam próprias da empresa e não que eu tenha que expor eventuais conclusões que vão expor os riscos, né? Se eu exponho os riscos, eu exponho a superfície de ataque e de exploração daquelas vulnerabilidades que estão por trás daqueles riscos, né? Então, eu acho que não é interessante, não é uma decisão sábia do ponto de vista regulatório a gente colocar ali a mapa da mina para um atacante eventualmente explorar a nossa vulnerabilidade em termos de IA. Então, acho que o relatório vai ser muito mais útil se as conclusões sempre forem internas, sem prejuízo, claro, de cooperação com reguladores, de num ambiente de confiança e de confidencialidade, eu, obviamente, interagir com aqueles entes que estão legitimados a fiscalizar o que eu estou fazendo enquanto organização. Deixei com 2 minutos e um grande desafio na mão, Moncal. Não, obrigado. Não, acho que tem desafios de 2 ordens aqui, né? Um é um desafio de ordem processual e outro de ordem material, e outros de ordem material. No ponto processual, a gente tem um projeto de lei que
Ele foi debatido no Senado, foi aprovado no Senado, ele veio para a Câmara, está numa comissão especial. A gente vê uma intenção, né, manifestações de que esse projeto tem que ser votado logo, mas a gente não tem ainda um relatório, né, um texto novo, e a gente tem particularmente uma preocupação muito grande de que a gente tenha uma coisa que infelizmente tem se tornado comum, que é apresenta o texto e leva ele imediatamente para votação sem ter o tempo de debate, até para amadurecer algumas ideias, algumas terminologias, alguns conceitos que estão ali no texto. Para quem já leu o projeto de lei de IA, se não leu, leia, é difícil de entender. Você lê 1, 2, 3, 5, 10 vezes, você ainda está com dúvida. Eu tenho dúvidas ainda o tempo todo sobre o que está. Mesmo você usando a IA, você não necessariamente entende o que aquilo quer dizer num contexto concreto, se é bom, se é ruim. Uma norma complicada. Então, a gente sabe que está tendo muito debate, isso é proveitoso, que o deputado Aguinaldo Ribeiro tem ouvido bastante a todo mundo, mas acho que é importante que a sociedade debata também, uma vez que o texto esteja disponível, se é aquilo que a gente quer, porque muitas vezes os diabos moram nos pequenos detalhes, e às vezes um termo mal colocado ali traz uma obrigação que traz muito mais gente, traz muito mais carga regulatória, um efeito, uma consequência indesejada e tal. Então, acho que esse é o aspecto mais processual. Acho que de mérito, assim, de temas, concordar com os temas que o Prado colocou, o tema dos direitos autorais ter um equilíbrio super importante para nós, para poder desenvolver os modelos, né? Servir bons modelos para o público brasileiro. Acho que tem algumas questões também já foram abordadas pelo Prado, né? As responsabilidades do desenvolvedor, de quem está implementando, ter clareza sobre o que é risco de fato, o que é alto risco, o que é risco sistêmico, o que está dentro de alto risco, o que não deveria estar dentro de alto risco, mas acabou ficando, porque acho que esses conceitos ainda estão bastante abertos nessa primeira versão que foi aprovada no Senado. E a gente ouve bastante, esse acho que é um problema não necessariamente tanto para nós, mas a gente ouve bastante dos nossos parceiros, né, para quem a gente com quem a gente dialoga, que é um pouco de questões sobre sobreposição regulatória. A gente viu alguma apreensão assim em alguns setores falando sobre, olha, a gente tem aqui já o nosso regulador e não está claro exatamente qual que é o papel de um, qual que é o papel de outro nesse contexto aqui de regulação da IA, porque a NPD vai ter bastante poder, aí você tem o Banco Central, você tem a ANS, aí você, né? Então, até para os setores já regulados, é uma coisa que a gente tem ouvido que deixa o pessoal um pouco apreensivo. Eu acho que vale dizer que a gente se considera aqui que a gente está dentro dos setores regulados também, porque a gente, né, tem a NPD, com proteção de dados, nas coisas que a gente faz em outras áreas, por exemplo, iniciação de pagamento, aproveitando a excelente infraestrutura pública do Pix e do Open Finance, que é super importante para a gente também. Também somos regulados pelo Banco Central, então onde a gente atua, a gente tem a regulação naturalmente como qualquer outra empresa, e aí fica um pouco dessas dúvidas sobre como essas coisas vão interagir. Acho que é um debate que não vai, ele não tem como ele ser um debate rápido, porque é muito complexo. Mas a gente vê um pouco dessa pressa, e isso deixa acho que não só a gente, como muita gente apreensiva no setor privado sobre como essas normas qual vai ser a cara final delas e se elas vão ser aprovadas com a devida discussão. Prado, Moncal, mais uma vez, muito obrigado por terem participado do nosso painel. Nós encerramos o nosso tempo por aqui. Novamente, também gostaríamos de agradecer ao Fórum RNP pela oportunidade de estar aqui trazendo essa discussão. E no mais, ficamos à disposição, pessoal.